Olá, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, Canal 20. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 26 de junho. Dentro de instantes, ouviremos o reverendo Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para nossa edificação e o reverendo Hernandes Dias Lopes da letra à palavra falando sobre o tema vingança. E a gente sabe que há muitas pessoas que, por qualquer coisa, já estão se comportando com aquele sentimento irascível, né? Muitas vezes não sabem perdoar. Inclusive, recentemente eu realizei um estudo em nosso templo. Brevemente estaremos exibindo aqui para vocês sobre 7 motivos por que muitas vezes não somos perdoados. Muita gente que guarda rancor, raiva de amargura, ressentimento e se tornam vingativas. Então, o reverendo Hernandes Dias Lopes, nessa oportunidade, estará falando sobre esse tipo de comportamento. Eu espero que você, ao ouvir, se você é uma dessas pessoas, corrija-se através da palavra de Deus. Portanto, estejamos com os nossos corações abertos agora para receber a palavra de Deus ministrada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes sobre o tema vingança. A sede de vingança tem destruído muitas pessoas, transformando muitas vezes o lar, a família, num campo de sangue. Hoje, mais de 30% das mulheres assassinadas no Brasil são assassinadas por motivos passionais, por vingança, por pessoas que passaram pela vida delas como namorado, noivo e esposo. A vingança tem produzido guerras sangrentas. E a Bíblia tem uma palavra para dar acerca deste tão importante assunto. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Eu não posso retribuir o mal com o mal. Porque quando eu tomo nas minhas próprias mãos a vingança, eu não sei fazer isso com justiça. O que a Bíblia me ensina é que eu devo pagar o mal com o bem. Quando eu guardo mágoa no coração, quando eu tenho raiz de amargura no meu coração, eu me enveneno, eu me autodestruo, é uma autofagia. E sempre que eu vou exercer a vingança, eu vou não apenas me destruir, mas vou destruir as pessoas à minha volta. Jesus Cristo nos ensinou a perdoar. Quando Ele estava sendo pregado naquela cruz, infame, sendo Ele inocente, diante daqueles que o açoitaram e o vilipendiaram, Ele orou na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu posso lhe garantir que o perdão é maior do que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, a alforria do coração, a libertação da sua mente. Não guarde mágoa, não pague o mal com o mal, devolva o mal com o bem, e assim você será verdadeiramente um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo número 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podeis sentar. Então no domingo passado, nós introduzimos aqui a questão do entendimento do que seria o secularismo, e a gente pode identificar, ao estudar esse tema, que o secularismo, ele não diz respeito apenas ao mundo, mas o secularismo diz respeito a todos os lugares aonde Deus é retirado de lado. Então, quando Deus é retirado como supremo,
como a preeminência, como o Criador, como a resposta de todas as coisas, você tem então o secularismo. E baseado então nessa ideia de que retirando Deus você tem o secularismo, a gente pode perceber que até mesmo numa congregação religiosa, você pode encontrar o secularismo. Então hoje a nossa proposta é meditar sobre então esse combate ao secularismo em nós e também na nossa comunidade onde nós estamos inseridos, na igreja, na família, no trabalho, aonde quer que nós estejamos, nós precisamos então resistir ao secularismo, resistir a essa onda de negar ao Senhor e negar a sua palavra. A primeira coisa então, lógico, para resistir ao secularismo e ter uma mente de Cristo, é pela palavra, pela própria palavra. O Evangelho de João, no capítulo 17, é bem claro: encher-se da verdade. Encher-se da verdade é encher-se daquilo que de fato é a verdade. Não uma verdade, como tantas outras que se aplica na filosofia. Mas a verdade absoluta, a verdade que tem autoridade. Portanto, sujeitai-vos e enchei-vos da palavra. A Bíblia também diz que a gente deve santificar-nos na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então eu combato o secularismo na minha vida, eu combato o secularismo na igreja, eu combato o secularismo na família, na sociedade, pela palavra. É pela palavra que nós, então, podemos resistir a essa enxurrada do secularismo. Não que eu tenha argumento suficiente para convencer a outra pessoa, mas que eu creia que essa palavra, de fato, é autoridade sobre a minha vida. É a ideia na filosofia, ou melhor, na teologia que se tem das características da Bíblia. Ela é autoridade, ela é suficiente, ela é inerrante. Amém? Ela é clara. Então, essas características que a Bíblia tem é justamente aquilo que nos ajuda a entender que eu resisto a um pensamento secular pela palavra. E, consequentemente, irmãos, se eu combato o secularismo pela palavra, outra coisa nós vamos descobrir na palavra é que eu também combato o secularismo pela comunhão com Cristo. Vida devocional profunda. João capítulo 15, versículos 4 e 5 diz: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, é uma sequência também lógica, espiritual. Uma vez que eu estou na palavra, eu descubro que eu tenho comunhão com Cristo. E isso quer dizer que eu estou com Ele, unido com Ele. E essa união serve-nos para resistir ao secularismo. Essa união com Cristo ela é fundamental para crer nas verdades da palavra e continuar caminhando em meio às adversidades do mundo. Agora, outra coisa, em terceiro lugar, que eu coloquei aqui e pontuei como algo para resistir ao secularismo, é pela comunhão cristã. A igreja, irmãos, como de fato uma contracultura. E Atos 2, 42, texto clássico, né? Perseveravam eles. A igreja perseverava em quê? Na doutrina dos apóstolos, naquilo que estava sendo ensinado. E o que era ensinado? A palavra. Eles persistiam não só na doutrina dos apóstolos, mas isso levava eles a ter comunhão entre eles.
E essa comunhão estava refletida na forma prática do partir do pão e nas orações. Então nós combatemos o secularismo, resistimos à onda secular nas nossas vidas, na comunidade, na família, em casa, no trabalho, seja onde a gente esteja e for, com uma vida de frequência na comunidade, na igreja. É ilógico, irmão, pensar que Deus na eternidade decretou um meio de comunhão entre os cristãos como igreja, e você negar que ser cristão não é participar de uma igreja. É negar as escrituras. É negar justamente aquilo que a gente usa para resistir ao secularismo, que é a palavra. Então, quando eu digo que eu não preciso de uma igreja, de uma comunidade, porque essa comunidade, eu começo a olhar para ela e eu só vejo os defeitos dela, eu começo a argumentar de forma secular e chego a uma conclusão de que eu não vou participar da comunidade, que eu não vou participar da igreja. Então, toda vez que nós concluímos que nós não precisamos da igreja, essa é uma conclusão secular e não bíblica. E você pode ver que em toda a retórica daqueles que não querem frequentar a igreja, a retórica está meramente no secularismo. É algo que ele extrai não das escrituras, mas do pensamento, do sentimento. E isso redunda justamente numa negação a estar na igreja. Mas outra coisa também que eu pontuo em quarto lugar, como algo para resistir ao secularismo, irmãos, é o testemunho público. Sal e luz do mundo. Mateus 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. A gente entende, irmãos, que a igreja, ela deve ser uma comunidade, uma reunião, um povo que exibe para o mundo a beleza da verdade de Deus. Nós deveríamos funcionar como um outdoor da beleza, da verdade, diante desse mundo secularizado. E por mais que a gente pense que por sermos vilipendiados, xingados, apontados, mas é justamente isso que exibe essa beleza da verdade. O mundo, ele vai sempre resistir à verdade de Deus, a não ser que ele seja vivificado, a não ser que ele seja regenerado, mas o mundo sempre vai negar. Entretanto, nós como igreja, como comunidade, como crentes, que temos a responsabilidade de testemunhar para o mundo da beleza, da verdade de Deus, continuemos firmes nessa verdade. Talvez algum de nós aqui, eu já tenho passado por isso, porque eu frequento ambientes onde pessoas não crentes estão também, mas é interessante como eles falam empolgadamente do São João. E quando eles olham para nós, ouviram para nós, e a gente não está nessa empolgação todas, eles se questionam porque a gente não está empolgado. E aí é o momento da gente explanar e dizer que aquilo não faz sentido para nós, porque nós adoramos, nós cultuamos, nós somos de Deus, e nós percebemos que não há sentido no mundo nem nessa festa. O sentido está em Deus. E é justamente nisso que eu estou dizendo, desse testemunho, eles perceberem que você não é empolgado com as coisas do mundo. É eles perceberem que você não está concordando com as coisas do mundo, porque você não quer ofender a Deus. Então a resposta para vencermos e resistirmos o secularismo é de fato desenvolver uma mente de Cristo. Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, ter uma mente de Cristo, irmãos, não é uma coisa utópica. Pensar as coisas de Deus não é algo impossível, é algo que a gente pode viver, e é esse chamado que Deus faz para nós. Nós precisamos desenvolver uma mente de Cristo, termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Amém, meus irmãos? É esse chamado para nós. A gente precisa de fato ter, como diz a oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Nós já, como igreja, participamos desse reino espiritual. A igreja já participa desse reino de Cristo. Nós não mais fazemos parte deste mundo. Nós já somos considerados filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. É isso que afirma a palavra de Deus. E como filhos de Deus, e como igreja, e como pessoas espirituais, aqueles que encontraram a verdade, há um clamor nesta manhã, mais uma vez, que nós venhamos a viver as nossas vidas para fazer exclusivamente a vontade de Deus. Não é assim a oração? Seja na terra como no céu. Então nós já estamos participando dessa resistência ao secularismo. Nós já estamos incluídos nessa resistência ao secularismo. Então essa reflexão, de fato, irmãos, nos conclama para analisar, em primeiro lugar, a nossa conduta. Se eu já participo da mente de Cristo, se eu já participo dos sentimentos que há em Cristo, se eu já estou enxertado na sua videira, se eu já estou ligado vitalmente a Cristo, eu preciso então começar a analisar a minha conduta, se essa minha conduta reflete essa ligação vital e espiritual. E essa análise, penso eu, irmãos, que é muito importante para nós revermos o nosso conceito de crente, para nós revermos o nosso conceito de adorador, para nós revermos o nosso conceito de filho. Quais áreas da nossa vida estão sendo influenciadas pelo secularismo? Quais áreas da minha vida? Isso é tão importante, irmãos, tão importante. Para você ter uma ideia, um dia eu estava conversando com uma pessoa, não é da igreja, é uma crente de outra igreja, mas pelo fato de nós sermos pastores, muitas pessoas, ao ver o ministério, confiam em vir conversar conosco. E é interessante que quando essas pessoas, o pastor Bocho já deve ter várias dessas experiências, pessoas de outra igreja que chegaram para ele e abriram o coração para receber uma palavra pastoral. Mas o fato é que essa pessoa estava analisando o casamento e por que o seu casamento não tinha dado certo. E a conclusão que se chegava é de que a pessoa que era do lar evangélico, do meio evangélico, em que seus pais professavam a fé em Cristo, em casa essa pessoa não teve uma referência de mãe e pai cristão, e quando casou não deu certo. Porque os moldes que ela vivia para o casamento, ela não tinha sido instruída. Ela não tinha um modelo espiritual dentro de casa. O fato é, quando então casou, o casamento não deu certo porque ela não tinha maturidade, não tinha experiência, não tinha sido ajudada, aconselhada espiritualmente, nem pela vivência de testemunho dos pais, e nem pelo ensino do próprio pai e da própria mãe. O fato é que desagou num divórcio. Então, irmãos, quando eu digo assim, vamos fazer uma reflexão para analisar qual é a nossa conduta, isso é muito importante dentro dessa perspectiva que eu estou falando aqui, de viver a vida como a mente de Cristo, como um crente de verdade.
Porque, irmãos, essa responsabilidade não só atinge a nossa vida, como influencia a vida dos nossos filhos, influencia a vida da nossa família. Amém, meus irmãos? Teve uma pessoa uma criança, acho que tem mais ou menos 10 anos, 9 anos, em que a sua mãe já estava pelo terceiro casamento. Essa pessoa conhece a nossa família, e essa criança foi e disse: por que Júnior e Irama não se separam? Ela observava a mãe, que tinha um marido, tinha um outro. Aí ela olhou para mim e para Irama e disse: mas por quê? Na cabeça dela, o normal era a mãe se separar. Então, você entende a importância do testemunho, a importância de analisar a nossa conduta? Porque não só influencia, não só atinge a nós mesmos e a quem está perto de nós, mas também quem está olhando para nós. Referência. Então, como essa pastoral, estou dando uma pastoral aqui, estou chamando todos nós, inclusive nós. Quais áreas das nossas vidas foram influenciadas pelo secularismo e aonde nós temos que mudar? Aonde nós temos que voltar-se para as Escrituras? Então, alguns passos que a gente precisa dar. Primeiro, discipline-se na devoção. Fortaleça a sua mente com a palavra. Quando algo secular chega para você, se você não tiver a palavra, você cai, você é influenciado. Mas se você tiver a palavra, a partir de vários dias de devoção, vários dias de leitura, vários dias de estudo, várias participações no culto de doutrina, várias participações na pastoral, várias participações no culto, na escola bíblica dominical, eu tenho certeza que em algum dia você vai ter a resposta certa, no momento certo, porque você vai estar cheio da palavra de Deus e você vai resistir à ideia secular. Amém, meus irmãos? Agora, outra coisa também, para aqueles que são mais antigos e têm mais habilidades com o ensino da palavra: ensine os mais novos, prepare a nova geração para resistir ao espírito deste mundo. Então nós temos essa incumbência também de ensinar, não só viver, mas ensinar a palavra de Deus aos mais novos. É nossa responsabilidade. Ensine os mais novos, prepare a próxima geração para resistir ao espírito do mundo. E concluindo, o secularismo, ele nunca deu certo. Ele nunca deu certo e nunca vai dar. Então a gente pode sair daqui hoje sabendo disso. Se nós enveredarmos pelo secularismo, negarmos as verdades fundamentais das Escrituras, tentarmos enviesar por um caminho pragmático, ou seja, um caminho mais fácil, seja do próprio Evangelho, ou seja do mundo, não dá certo. E nunca vai dar certo. Eu acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através da palavra ministrada pelo reverendo Antônio Júnior e da letra a palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre o tema vingança. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo uma belíssima e inspirada música interpretada pelo conjunto coral Saracali. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.